Eu ainda lembro do dia em que minha filha me ligou. Estava na sala, dobrando roupas, com a televisão baixa só para fazer companhia. A casa estava em silêncio, daquele jeito que só as casas de mulheres de mais idade conseguem ficar. Um silêncio que, algumas vezes, conforta e em outras machuca. O telefone tocou, e quando vi o nome dela na tela, meu coração deu um aperto estranho. Não era comum ela ligar. Normalmente me mandava mensagens curtas. Ocupada, não posso falar agora. Depois respondo. Às vezes nem respondia. Atendi com pressa, como se fosse alguma emergência. Mãe? Ela disse com uma voz doce demais para ser natural. Meu peito se encheu de esperança, aquele tipo de esperança quase infantil, que a gente sente mesmo depois de adulta, mesmo depois de magoada. Oi, filha. Tá tudo bem? Tá sim. Eu só queria te convidar para ficar uns dias aqui em casa. Fiquei muda. Aquilo nunca tinha acontecido. Quem sempre insistia em visitá-la era eu, e mesmo assim ela vivia inventando desculpas. Casa bagunçada, sem tempo, muito trabalho, muito cansaço. De repente, ela estava me chamando. Uns dias? Perguntei tentando entender. Mãe. Achei que seria bom para você sair um pouco de casa, fazer companhia pra gente. Descansar. A palavra descansar ficou ecoando na minha cabeça. Fiquei emocionada. Me senti lembrada. Importante. Como se minha presença tivesse algum gosto, algum valor. Eu adoraria, meu bem, respondi. Quando você quer que eu vá? Pode ser amanhã. Ela falou rápido, como se tivesse medo de eu pensar demais e mudar de ideia. Pode ser cedo? Eu deveria ter estranhado. Mas não estranhei. Só senti meu peito quentinho, como se ela finalmente estivesse me enxergando depois de tantos anos de distância. Mal dormi naquela noite. Separei minhas melhores roupas, fiz bolo para levar, passei perfume, arrumei minha bolsa com cuidado. Saí cedo, com o coração batendo forte. Tive até vontade de chorar de alegria no caminho. Quando cheguei, toquei a campainha e esperei. Ouvi passos apressados. A porta abriu. E quem estava lá não era minha filha. Era meu genro. Ele me olhou como quem olha uma entrega inesperada. Oi! Chegou cedo, comentou apoiando a mão na porta, sem aquele sorriso cordial de sempre. Mais cedo do que ela pediu? Perguntei, tentando manter o tom leve. Não. Mas enfim. Entra aí. Ele se afastou sem me dar espaço para um abraço. Notei a casa toda bagunçada, como se ninguém tivesse sequer tentado arrumar nada para minha chegada. Minha filha desceu as escadas logo em seguida, segurando a xícara de café. Mãe, disse com um sorriso que parecia mais rápido que sincero. Me abraçou com um carinho curto, daqueles que acabam rápido demais. Que bom que você veio. Eu precisava mesmo. Ela parou no meio da frase. Precisava? Perguntei. Precisava te ver. Ela forçou um sorriso. E também é que esses dias foram puxados e a gente andou meio atrapalhado. Foi aí que ouvi o genro tossir alto como quem chama a atenção. Amor, mostra pra ela onde estão as coisas, disse ele sem olhar para mim. Mostra o quê? Que coisas? Não entendi. Minha filha me conduziu até a cozinha, onde havia uma pilha enorme de pratos, copos, panelas. Parecia que ninguém lavava nada há dias. A mesa estava cheia de farelos, embalagens abertas, brinquedos espalhados. Ela abriu o armário de cima. Mãe, aqui estão os panos limpos. Os detergentes ficam ali embaixo. E as lixeiras estão cheias, se você puder trocar. Fiquei parada, sem reação. Meu cérebro começou a processar devagar, como se minhas ideias estivessem passando por uma peneira quebrada. Filha, eu não vim para arrumar casa. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Ela riu. Riu mesmo. Riu como se eu tivesse contado uma piada. Ai, mãe, você sempre foi tão organizada? Achei que não fosse um problema dar uma ajudinha. Ajudinha. Aquele diminutivo doeu mais do que qualquer grito. Eu achei que estava sendo convidada para descansar. Falei, mantendo a postura, porque não queria deixar transparecer o impacto da decepção. E está, ela disse, dando de ombros. É só fazer isso primeiro, depois você descansa. O genro surgiu na porta da cozinha. A gente vai sair agora, anunciou. Tem comida no freezer para esquentar. A rotina da casa tá na geladeira, junto com os horários da menina. Como assim horários? Ele me olhou como se eu fosse lenta. Da sua neta. Você vai precisar seguir. Eu senti a garganta fechar. Senti um gosto amargo. Senti que algo dentro de mim estava sendo desmontado, como um móvel velho que ninguém mais queria. Vocês querem que eu cuide dela hoje? Perguntei, tentando entender. Minha filha cruzou os braços. Hoje,
Amanhã e talvez os próximos dias. Eu falei pra você vir pra descansar, mãe. Mas a gente também precisa de você. Precisa. Não amor. Não carinho, não vínculo, não saudade. Precisa. Aquela palavra me deixou gelada. Eles foram saindo e antes da porta bater, ouvi o genro dizer: ainda bem que ela veio. Já estava passando da hora de ter alguém para ajudar aqui. A porta se fechou. E ali, no meio daquela cozinha bagunçada, com o cheiro de comida velha no ar, eu senti a verdade se formando dentro de mim, devagar e dolorosa. Eu não tinha sido convidada. Eu tinha sido convocada. A sensação de ser usada voltou com força total. Aquela mesma sensação que senti anos atrás, quando ela se casou e foi se afastando devagar, só me procurando quando precisava de dinheiro, quando precisava de um favor, quando precisava de qualquer coisa que não fosse minha companhia. Olhei ao redor e respirei fundo. Tentei ser racional. Tentei convencer a mim mesma de que era só um dia, que eu podia ajudar, que era normal dar suporte para a família. Mas bem no fundo, bem lá onde ninguém vê, eu comecei a sentir algo que fazia anos que não sentia. Eu estava sendo enganada. E esse pensamento ficava rodando na minha cabeça como uma porta batendo ao vento. Dei o primeiro passo em direção à pia para tentar começar, mas antes que eu tocasse na primeira panela, ouvi um barulho vindo da geladeira. Um papel caiu no chão. Peguei. E quando li, meu coração simplesmente parou por um segundo. O que estava escrito ali mudaria completamente a forma como eu enxergava minha própria filha. Quando me abaixei para pegar o papel caído da geladeira, achei que fosse só uma receita, um lembrete qualquer, talvez uma anotação sobre compras. Mas no momento em que a folha virou na minha mão, o ar pareceu ficar mais pesado. Era uma lista de instruções. Só isso já me deixaria desconfortável. Afinal, eu não era nenhuma babá contratada. Mas a forma como estava escrita. Aquilo atravessou meu peito como uma faca lenta. No topo, em letras grandes e sublinhadas 3 vezes, estava escrito: regras para minha mãe. Não para a vovó. Não para ajudar na rotina. Não orientações. Era regras. Regras para mim. Meu estômago embrulhou. Comecei a ler devagar, linha por linha. 1. Não deixar a bebê no colo por muito tempo. Minha mãe sempre estraga ela com mimos. Eu senti um aperto tão forte no peito que precisei respirar fundo. Minha filha falava de mim como se eu estivesse tirando algo da neta, e não oferecendo carinho. Continuei. 2. Não dar opiniões. Eu e o Daniel sabemos o que fazer. Não precisamos de sugestões antigas. Sugestões antigas. Era assim que ela via minha experiência como mãe? Como algo ultrapassado, inútil, sem valor? Os olhos começaram a arder. 3. Se ela chorar muito, deixar no berço. Não ficar pegando toda hora como minha mãe faz. Eu não sabia se sentia tristeza, ou vergonha, ou raiva. Talvez as 3 coisas misturadas. Fui descendo a folha. 4. Não abrir armários. Minha mãe tem mania de mexer no que não deve. Engoli seco. Mexer no que não deve? Eu mal toquei na casa dela. Sempre fui cuidadosa. Sempre tentei não invadir o espaço de ninguém. Ser acusada assim doeu mais do que eu esperava. 5. Não alimentar sem perguntar. Ela sempre exagera. Eu me apoiei na pia. A cozinha parecia girar devagar. Era como se cada frase fosse escrita com intenção de diminuir quem eu era, quem eu sempre tentei ser. Eu imaginava minha filha sentada ali no balcão, escrevendo aquilo, talvez com irritação, talvez com pressa. Mas ainda assim, escrevendo. Escrevendo pra valer. E no final da lista, com letras maiores, estava a frase que mais rasgou meu peito. 6. Não esquecer. Minha mãe precisa aprender a respeitar nossos limites. Respeitar limites. Limites. Eu estava sendo tratada como um problema ambulante. Uma presença incômoda que precisava ser controlada. Não como mãe. Não como família. Muito menos como alguém convidada para descansar. O papel tremia nas minhas mãos. Me sentei em uma das cadeiras da cozinha, incapaz de ficar em pé. O chão parecia mais firme do que minhas próprias pernas. Aos poucos, enquanto eu respirava fundo, fui lembrando de pequenos detalhes. A forma como ela sempre torcia a boca para algumas coisas que eu fazia. A maneira como, quando ela engravidou, começou a procurar tudo no Google. Como se ser mãe fosse um curso rápido que ela podia aprender sozinha. E tudo que veio antes disso, inclusive eu, fosse irrelevante. Me vi pensando na infância dela. De como ela me buscava na porta da escola e abraçava minhas pernas com força. Como ela corria para mim quando tinha medo de dormir sozinha.
Como me chamava quando machucava o joelho. Como, um dia, me disse olhando nos meus olhos que queria ser igual a mim. Quando foi que isso mudou? Em que momento eu deixei de ser referência para me tornar um incômodo? Fechei os olhos por alguns segundos, tentando controlar o tremor no peito. Mas então ouvi o barulho de um prato no chão. A bebê estava acordada. Fui até o quarto devagar, com a folha ainda amassada na mão. Quando abri a porta, vi a pequena encostada na grade do berço, balbuciando meu nome do jeitinho simples que ela falava. Vovó? Meu coração pareceu derreter. Mesmo depois de tanta dor, tanto aperto, aquele pequeno ser ainda me reconhecia, ainda me queria. Abaixei, sorri, toquei sua mãozinha. E naquele instante, algo dentro de mim se partiu pela metade e se recompôs ao mesmo tempo. A bebê era inocente. Ela não tinha culpa da forma como a mãe dela me tratava. Não tinha culpa do ambiente pesado, das palavras duras, da distância emocional. Eu a peguei no colo, mesmo sabendo que seria outra regra quebrada. E a sensação do corpinho dela perto do meu foi como um lembrete doloroso do quanto a maternidade tinha significado para mim. A vovó tá aqui, meu amor. Sussurrei. Tô aqui. Ela encostou a cabeça no meu ombro e senti o cheirinho dela. Aquele cheirinho doce de criança pequena que parece curar metade do mundo. Por alguns minutos, tudo ficou quieto. Só eu e ela. Um silêncio bom, diferente do silêncio da minha casa, que já tinha virado silêncio de solidão. Foi então que notei algo em cima da cômoda. Uma pequena caderneta aberta, como se alguém tivesse deixado ali com pressa. Aproximei devagar, ainda com a bebê no colo. A letra era da minha filha. Não tive coragem de ler de imediato. Mas uma frase, bem no topo da página, me chamou a atenção. Uma frase que fez meu coração disparar mais rápido do que as regras da geladeira. Eu preciso ficar de olho nela, senão ela estraga tudo. Aquela frase era sobre mim, sobre mim. Eu fiquei parada ali, imóvel, sem saber se colocava as bebê no berço, se saía correndo, se rasgava o papel, se fingia que não tinha visto. Meus olhos começaram a encher, mas eu não chorei. Já chorei muito nessa vida por motivos menores, mas ali, naquele instante, senti outra coisa. Senti que tinha algo estranho acontecendo ali, algo que eu não estava entendendo por completo, porque aquela frase não parecia escrita por uma filha irritada, parecia escrita por alguém com medo. Medo de quê? De mim? Ou de outra coisa? Eu estava tão perdida nos meus pensamentos que levei alguns segundos para perceber que alguém estava parado na porta do quarto. Quando virei, meu coração disparou. Não era minha filha. Era ele. O genro. E o jeito como ele me olhava não era normal. Era um olhar frio, calculado. Como se ele tivesse visto mais do que deveria. Ou como se eu tivesse visto mais do que ele queria. Eu ouvi a bebê chorando, ele disse com a voz baixa, controlada. Tá tudo certo? Respondi que sim, mas a sensação que tive enquanto ele me encarava, imóvel, foi a pior de todas até agora. Ele não estava olhando para a bebê, ele estava olhando para mim, e aquele olhar dizia algo bem claro. Eu estava começando a descobrir algo que ele não queria que eu descobrisse. E pela primeira vez desde que cheguei, senti medo de verdade. E medo, quando se junta com tristeza, vira um aviso. E eu entendi, bem devagar, que talvez eu não devesse estar ali, mas já era tarde. Algo estava prestes a acontecer, algo que eu ainda não tinha percebido, e que mudaria completamente a forma como eu enxergava minha filha, e principalmente, o homem com quem ela vivia. Eu fiquei parada na frente dele, ainda com a bebê no colo, e por um momento o silêncio pareceu maior do que o quarto. Era um daqueles silêncios que não machucam pelo volume, mas pelo significado. O tipo de silêncio que deixa claro que tem algo errado, mesmo que ninguém diga uma palavra. O genro encostou o ombro no batente da porta e cruzou os braços, sem desviar os olhos de mim. A bebê soltou um pequeno som, como se estivesse percebendo a tensão, e eu automaticamente a movi um pouco no colo, tentando acalmá-la. Ela devia estar dormindo, ele disse sem emoção. Não era uma frase agressiva. Não foi gritado, mas o jeito que ele falou, como se eu tivesse feito algo imperdoável, me deu um arrepio pela espinha. Ela acordou. Respondi com a voz baixa, tentando manter a normalidade. Não queria deixar ela assustada sozinha. Ele deu um sorriso curto, daqueles que não chegam nos olhos. Você sempre tem uma justificativa, né? Aquela frase. O tom. Aquilo me atingiu de uma forma que eu não esperava, como se eu fosse alguém que dava desculpas o tempo todo, quando tudo o que eu sempre fiz na vida foi tentar acertar. Eu só peguei no colo, expliquei.
ainda tentando manter a calma. Ela se acalmou. Não é o que a gente combinou, ele respondeu. Quando ele disse a gente, percebi que não estava falando apenas por ele. Ele estava falando por eles dois. Minha filha e ele. Juntos. Contra mim. Mas quando que isso tinha acontecido? Quando minha filha deixou ele falar por ela? Decidir por ela? Colocar palavras na boca dela? Eu quis perguntar. Quis olhar na cara dele e dizer: não fala por ela. Ela tem voz própria. Mas algo no olhar dele me fez engolir as palavras. Era um olhar duro. Um olhar que só quem já viveu perto de pessoas manipuladoras e controladoras reconhece. Um olhar que dizia: eu mando aqui. Você não. Eu já tinha visto aquele tipo de olhar antes em outras pessoas, mas nunca dentro da minha própria família. Ele se aproximou 2 passos, devagar. A bebê se encolheu um pouco no meu ombro e eu automaticamente a segurei com mais firmeza. Ela tem horário. Ele repetiu, como se estivesse falando com alguém limitado. A gente organiza tudo aqui. A gente tem rotina. A gente tem método. E quando alguém vem aqui, precisa seguir. A palavra precisa novamente. Sempre ela. Eu respirei fundo. Eu respeito a rotina de vocês. Respondi com a voz mais neutra que consegui. Só estou tentando ajudar do meu jeito. Ele inclinou a cabeça para o lado. Seu jeito não funciona aqui. Aquela frase... doeu. Não sei explicar exatamente por quê, mas doeu. Talvez porque, durante anos, eu tentei acertar sozinha. Criei minha filha quase sem ajuda. Fiz o que pude com o que tinha. E agora ele estava dizendo que justamente eu, não servia. Você quer que eu coloque ela no berço agora? Perguntei. Quero que você siga as regras, ele respondeu. Eu senti meu rosto esquentar de vergonha, de tristeza, de um sentimento que eu não sabia se era humilhação ou indignação. São regras duras, falei com cuidado. São regras que funcionam, ele rebateu. E se você realmente quer ficar aqui, é assim que tem que ser. Ficar aqui. Era isso. A verdade começou a se formar dentro de mim. Eu não tinha sido convidada para visitar. Eu tinha sido convidada para obedecer. Ele respirou fundo e, com um ar de superioridade, deu mais um passo para perto. Aliás, já que você está com ela no colo, ele começou. Eu senti na hora que vinha algo que eu não queria ouvir. Queria aproveitar para falar do resto da semana. Meu coração apertou. Do resto da semana? Repeti. Ele sorriu. Aquele sorriso gelado que não tinha nada de bondade. A gente precisa que você fique aqui, pelo menos até sexta. Sexta? A palavra escapou antes que eu pudesse me controlar. Mas eu só vim passar uns dias... Ele levantou uma das sobrancelhas. E está passando. Ué, qual o problema? Eu segurei a bebê com cuidado e tentei não demonstrar o impacto que aquilo teve. Sexta-feira era quase uma semana inteira. Vocês vão viajar? Perguntei, tentando entender. Ele hesitou por meio segundo. Foi rápido, mas eu percebi. Temos compromissos. Ele respondeu. E ela, bom, apontou com o queixo para a bebê. Ela precisa de alguém responsável. Responsável. Essa palavra veio como um tapa. Era uma indireta? Uma acusação? Ou apenas mais uma forma de me diminuir? Eu sou responsável. Respondi firme, mesmo com a voz falhando um pouco. A gente só quer garantir que ela esteja em boas mãos. Ele disse. Boas mãos. Eu já não sabia se ele estava apenas sendo rude ou se estava me cutucando de propósito. A bebê mexeu as mãozinhas inquieta, sentindo a tensão. Eu beijei o topo da cabecinha dela. Eu preciso conversar com a sua mãe. Falei, ainda olhando para a bebê. Ele cruzou os braços. Ela já concordou com tudo. Eu levantei o olhar devagar. Concordou com... Tudo o quê? Ele respirou fundo, como se fosse cansativo repetir. Que você ficasse, que ajudasse, que assumisse a rotina da casa esses dias. Ela falou que você não se importa de cuidar da casa e da bebê. Disse que tem tempo sobrando. E que seria bom para você ter alguma ocupação. Meu peito ardeu. Era como se alguém tivesse enfiado a mão dentro de mim e apertado tudo de uma vez. Tempo sobrando. Ocupação. Isso era o que minha própria filha dizia sobre mim pelas costas. E naquele momento senti uma solidão que eu não lembrava de sentir desde que fiquei viúva. Ela não me disse nada disso, respondi com a voz baixa. Ela não queria te chatear, ele disse, dando um sorriso falso. Você sabe como ela é sensível. Sensível? Minha filha? Quem era sensível ali? Porque não parecia que ela estava preocupada em machucar meus sentimentos. Eu preciso falar com ela. Repeti. Ele deu um passo para o lado, bloqueando parcialmente a porta.
Ela pediu para eu explicar tudo. Aquela frase me congelou inteira. Pediu para eu explicar tudo. Como se eu fosse uma criança que precisava de supervisão. Como se eu não tivesse sido mãe. E mãe dela. A bebê soltou um chorinho abafado, e eu a balancei devagar para acalmar. Ele respirou fundo e mudou a expressão, como se estivesse se preparando para dizer algo ainda pior. Já que você está aqui e já começou a ajudar, começou ele medindo as palavras. Queria saber se pode fazer o almoço. Minha filha vai acordar com fome e a gente não quer perder tempo. Senti a garganta queimar. Almoço? Perguntei. Agora? Você cozinha melhor que a gente. Ele disse como se fosse elogio. E já precisamos sair. Temos que resolver uns papéis. Coisas importantes. Eu queria perguntar... Que papéis? Queria perguntar... Por que vocês não podem cuidar da casa de vocês? Queria perguntar... Por que vocês acham que é obrigação minha? Mas eu fiquei muda, porque naquele instante, algo ficou muito claro. Eles não estavam só me usando, eles estavam contando com isso. Contando com minha passividade, com meu amor, com minha boa vontade. Com a ideia de que eu faria tudo para ajudar. E pior, contando que eu não reclamaria. Ele então limpou a garganta e em seguida fez uma pergunta que cortou qualquer pedaço de dignidade que ainda restava em mim naquele momento. Você trouxe dinheiro, né? Precisa comprar umas coisas para casa. Meu corpo inteiro gelou. Como é? Perguntei. O mercado tá vazio, ele disse. E já que você vai cozinhar, pode aproveitar e comprar umas coisas básicas. Eu fiquei imóvel, sem reação. Minha filha pediu isso? Perguntei quase num sussurro. Ele sorriu. Ela acha que você sempre dá um jeito, que você resolve tudo, que você sabe se virar. Sabe se virar. Outra frase que vinha sendo usada contra mim. Eu senti meu coração apertar. A lista da geladeira. A frase no caderno. A forma como ela falou no telefone. A pressa em me trazer pra cá. Tudo começou a fazer sentido. Mas, ao mesmo tempo, um fio muito fino de dúvida começou a se formar. E se minha filha não estivesse no controle das próprias decisões? Porque algumas frases não pareciam dela. Pareciam dele. Eu respirei fundo, sentindo a bebê relaxar no meu ombro. Eu vou fazer o que der pra fazer, respondi, tentando manter a calma. Ele assentiu, satisfeito. Ótimo. A gente volta no fim da tarde. Virou as costas e saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali parada, segurando a bebê, enquanto um peso enorme se instalava no meu peito. Senti meus olhos arderem, mas não chorei. Não ainda. A bebê fez um som baixinho e apertou meus dedos. Aquilo me quebrou por dentro. Eu sentei na poltrona ao lado do berço e respirei fundo, tentando entender tudo. Foi aí que percebi outra coisa. A porta da sala estava entreaberta. E lá embaixo, eu ouvi a voz da minha filha. Baixa, rápida, irritada. Eu falei pra você pegar leve com ela? O coração disparou. Assim ela vai perceber tudo. Eu quase deixei a bebê cair. Perceber o quê? Do que eles estavam falando. E naquele instante, naquele silêncio pesado que veio depois, eu entendi que eu não sabia tudo sobre aquela casa. E que havia algo muito mais sério acontecendo. Algo que minha filha estava escondendo de mim. E talvez escondendo dela mesma. Desci as escadas devagar, ainda sentindo minhas mãos tremerem. Eu me esforçava para manter o silêncio, porque qualquer barulho parecia perigoso naquele momento. A bebê estava dormindo no meu ombro, com o rosto encostado no meu pescoço, completamente alheia ao clima pesado que tomava aquela casa. No meio da escada, parei, congelei. As vozes vinham da cozinha. Era minha filha. E ele. Eu ouvi o tom dela primeiro. Baixo, rápido, meio nervoso, como se estivesse tentando controlar uma situação que já tinha escapado das mãos. Eu falei pra você pegar mais leve com ela. Meu peito apertou. Então veio a voz dele, mais alta, mais firme. Você que pediu para eu resolver. Agora deixa que eu resolvo. Resolver. Não era uma palavra usada para lidar com a própria mãe. Resolver se usa para problemas. Eu respirei fundo, tentando entender o que estava acontecendo ali. Sempre imaginei que minha filha era independente demais para aceitar alguém controlando tudo na vida dela. Ela sempre teve personalidade forte. Nunca deixou ninguém dizer o que fazer. Nunca. E agora? Parecia outra pessoa. Eu dei mais um passo, quase sem fazer ruído, e consegui enxergar os dois pela brecha da porta. Minha filha estava com as mãos na cabeça, andando de um lado para o outro. Estava mais abatida do que eu lembrava. Tinha olheiras profundas e um jeito cansado que eu não tinha notado antes. Você não precisava falar daquele jeito, ela reclamava. Ela é minha mãe. Ele apoiou as mãos na bancada, inclinando o corpo para frente. Você pediu ajuda, não pediu? Ele disse, encarando ela de perto. Pediu ou não pediu? Ela ficou muda. Ele continuou.
Então não vem reclamar agora. Ela está aqui para isso. Você mesma disse que não está dando conta. Senti meu corpo inteiro gelar. Ela não estava dando conta de quê? Mas eu queria que fosse de outro jeito, ela disse com a voz falhando. Ele soltou uma risada curta. Outro jeito? Pra quê? Pra você continuar passando a mão na cabeça dela? Pra fingir que está tudo bem? Minha filha olhou para o chão. Não é isso. Claro que é, ele cortou. Você não tem coragem de falar nada. Até hoje você morre de medo de contrariar ela. Mas comigo não. Comigo as coisas funcionam. Meu coração começou a bater mais rápido. Cada palavra dele colocava peças num quebra-cabeça que eu não queria montar. Ela levantou os olhos. Eu não tenho medo dela. Reagiu, mas a voz saiu baixa, quase infantil. Ele deu um passo para trás, ergueu as mãos. Então fala com ela. Vai lá e fala tudo na cara dela. Diz que ela tem que seguir as regras. Diz que ela tem que respeitar nosso espaço. Minha filha ficou em silêncio por longos segundos. E então, com uma voz tão pequena que eu mal reconheci, disse: Eu não consigo. E foi aí, naquele instante, naquele pequeno instante, que tudo fez sentido. Minha filha não era fria. Ela não era distante. Ela não era ingrata. Ela estava dominada, controlada, apagada. Eu reconheci aquele olhar. O olhar de alguém que vive pisando em ovos. O olhar de alguém que foi sendo moldado aos poucos, até perder a própria direção. Eu tive que segurar o corrimão para não cair. A voz dele ficou mais baixa, mas não menos ameaçadora. Então deixa que eu faço, ele disse. Você pediu minha ajuda. Eu vou fazer do meu jeito. Ela fechou os olhos. E um detalhe pequeno, simples, banal, me destruiu. Ela levou a mão ao rosto e apertou o canto dos olhos, como quem segura o choro. Minha filha não era assim. Minha filha não segurava choro. Ela soltava. Ela vivia com o peito aberto. Ela vivia com a certeza de que podia contar comigo. E agora, estava pedindo permissão até para respirar. Mas antes que eu pudesse pensar em entrar e abraçá-la ou resgatá-la, ele se virou, impaciente. Enfim, chega disso. Ele falou. Ela está aqui. Vai ser útil. A gente precisa resolver aquele negócio da conta, lembra? Minha filha arregalou os olhos. Não fala isso alto. Eu prendi o ar. Conta? Que conta? Ele se irritou. Que diferença faz? Ela vai descobrir de qualquer jeito. Minha filha se aproximou dele, baixando a voz. Ela não pode saber. Não ainda. Meu coração disparou. Eu senti as pernas fraquejarem. Eu precisava me apoiar na parede. Que conta? Que segredo era aquele? E por que eu não podia saber? Ele continuou. Eu não vou ficar esperando. A gente precisa resolver isso logo. Ainda mais agora que ela tá aqui. Minha filha respirou fundo e murmurou. Eu sei, mas eu tenho medo da reação dela. Medo da reação da própria mãe. Eu encostei a testa no corrimão por um segundo, tentando processar aquilo. Eu nunca levantei a mão para a minha filha. Nunca gritei com ela. Nunca dei bronca que machucasse. Sempre fui a mãe disponível. A que resolve. A que corre. A que ajuda. E agora ela tinha medo de mim? Ou será que alguém colocou esse medo nela? E enquanto eu tentava entender, ouvi algo que fez o chão sumir sob meus pés. É só assinar, amor, ele disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela tem uma boa aposentadoria. Resolve tudo. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Minha filha respondeu rápido demais. Eu não quero pegar o dinheiro dela. Ele bufou, frustrado. Não é pegar, é usar. Temporariamente. Você fica se apegando a palavras, sabia? Ele ergueu o tom. A situação chegou onde chegou por sua culpa também. Minha filha ficou imóvel. Eu não pedi isso, ela sussurrou. E pediu o quê? Ele rebateu. Pediu ajuda. Agora deixa eu ajudar. Eu levei a mão à boca. Eles queriam minha aposentadoria, queriam meu dinheiro, e estavam me trazendo para dentro daquela casa não por amor, não por saudade, não por aproximação, mas por necessidade. Necessidade financeira. Eu quase deixei a bebê cair de susto. Eu a acomodei no meu ombro com cuidado, embora minhas mãos tremessem. Minha filha parecia entrar em pânico. A gente pode pensar em outra coisa, ela tentou. Não tem outra coisa, ele estourou. Ou você prefere que tudo vá pro buraco? Ela ficou em silêncio, e eu pude sentir o medo dela daqui. Então ele completou. Quando ela assinar, tudo resolve. Eu senti meu estômago embrulhar. Assinar. Ele queria que eu assinasse algo. E minha filha estava sendo pressionada para me convencer. Até esse momento, eu tinha me sentido usada, machucada,
desrespeitada. Mas agora, eu entendia o tamanho do problema. Minha filha estava sendo manipulada por alguém que tinha planos maiores do que só me usar para arrumar a casa. E eu estava no centro de tudo. Respirei fundo, tentando decidir o que fazer. Entrar na cozinha, enfrentá-lo, levar minha filha comigo e sair dali? Mas enquanto pensava, ouvi algo que fez tudo parar. A voz dele, baixa, cortante. Se ela não assinar, você sabe o que vai acontecer, né? Minha filha ficou muda. Eu não vou passar por aquilo de novo, ele completou. Aquilo. De novo. Meu coração quase saiu pela boca. E antes que eu pudesse juntar as peças, ele virou o rosto em direção à porta, e nossos olhos se encontraram. Ele me viu. Ele viu que eu ouvi. E naquele instante eu tive certeza absoluta. Eu não estava apenas em uma casa desorganizada. Eu estava dentro de um problema sério, muito sério. E eu precisava decidir, naquele exato momento, o que fazer. Quando nossos olhos se encontraram, eu soube. Soube na mesma hora. O tipo de certeza que não vem com palavras, mas com o corpo inteiro alertando que alguma coisa mudou, e mudou para sempre. Ele não esboçou surpresa. Não tentou disfarçar, não tentou inventar uma desculpa. Apenas ficou me encarando com aquele olhar duro, estreito, calculado. Um olhar de quem percebe que o plano está em risco. Eu prendi a respiração. Minhas pernas ficaram bambas. A bebê continuava dormindo no meu ombro, completamente alheia ao que estava acontecendo ali. Minha filha se virou devagar, seguindo a direção do olhar dele. Quando me viu no pé da escada, segurando a bebê, com a respiração quase falhando, ficou pálida. Mas muito pálida. Do tipo que sente o sangue sumir do rosto. Mãe, ela murmurou, mas não completou a frase. Eu não sabia se ela estava com medo de mim ou dele. Talvez dos dois. Talvez da situação inteira. Ele foi o primeiro a falar. Veio ouvir conversa dos outros? Perguntou, cruzando os braços. Não era uma pergunta inocente, nem retórica. Era uma provocação. Eu desci mais um degrau, sentindo o corrimão gelado na palma da mão. Eu só vim pegar uma fralda. Respondi com a voz mais firme que consegui. Ele deu um sorriso torto. Claro. Sempre tem uma desculpa pronta. Minha filha deu um passo para a frente. Para, ela pediu, olhando para ele com um desespero silencioso. Por favor, não fala assim. Ele não tirou o sorriso. Ela ouviu tudo. Afirmou. É até melhor assim. Facilita. Eu senti um nó subir pela garganta. Facilita o quê? Perguntei. Ele olhou para mim como quem observa um objeto, não uma pessoa. Facilita a conversa. Respondeu. Minha filha fechou os olhos, apoiando as mãos na bancada. Eu via claramente que ela estava à beira de um colapso. Aquilo não era só cansaço. Não era só estresse. Era algo mais profundo. Algo que vinha de muito tempo. Que conversa? Perguntei. Aí ele respirou fundo, como se estivesse prestes a me explicar algo que na cabeça dele era óbvio. A gente está com um problema, começou. Um problema grande. Minha filha abriu os olhos devagar. Daniel? Você mesma pediu para eu explicar. Ele cortou. Eu segurei a bebê com mais firmeza. Se for para falar, fale direito, pedi. Ele inclinou o corpo para frente e apoiou as duas mãos na mesa. Não era um gesto de alguém que queria diálogo. Era um gesto de domínio. A gente está devendo, disse sem rodeios. E não é pouco. Meu coração afundou. Quanto? Perguntei. Ele sorriu. Não de humor, de provocação. O suficiente para você não conseguir pagar sozinha. Eu senti uma vertigem. Minha filha fechou os olhos de novo, como se quisesse desaparecer. Eu demorei alguns segundos para conseguir falar. Por que vocês não me contaram antes? Ele abriu as mãos, teatralmente. Porque você é dramática, respondeu. E a gente sabia que você ia reagir mal. Eu pisquei algumas vezes tentando absorver. Reagir mal? Vocês estão me pedindo o quê, exatamente? Minha filha tentou intervir. Mãe, não é assim. Ele levantou a mão para ela se calar. Ela obedeceu. Obedeceu. Meu estômago embrulhou. Vou ser direto, ele disse. A gente precisa que você assine como responsável em um documento. É simples. Não dói. Resolve tudo. Eu senti minhas mãos suarem. Documento de quê? Ele respirou fundo. Empréstimo. A palavra fez meu corpo inteiro gelar. Empréstimo? Repeti, quase sem ar. Em nome de quem? Você? Minha filha deixou escapar um soluço. Tapou a boca com a mão, como se estivesse tentando evitar que o choro saísse. Eu não consegui disfarçar o impacto. Eu? Exclamei. Por que eu assinaria um empréstimo em meu nome? Ele se encostou na mesa, irritado. Porque você tem nome limpo.
Porque você é aposentada. Porque eles aprovam mais rápido. Eu senti o chão sumir. Eu não vou fazer isso. Falei imediatamente. Ele inclinou a cabeça. Vai sim. Minha filha soltou um soluço mais alto. Daniel, por favor. Ele se virou para ela. Você quer resolver ou não quer? Perguntou com um tom que me arrepiou. Ela ficou quieta, chorando em silêncio. Aquilo me destruiu. Ver minha filha daquele jeito, como uma criança assustada, com medo de contrariar o próprio marido, me deu uma vontade de arrancá-la daquela casa, pegá-la pela mão e sair correndo. Mas eu sabia que não seria assim. Não seria simples. Eu tentei me controlar. Eu não vou pegar empréstimo nenhum, repeti. Eu não posso. Eu não quero. Eu não devo. Ele cruzou os braços. A gente já contou com isso. Eu arregalei os olhos. Como assim contou? Já falei com o gerente, ele disse. Já está tudo pronto. Só precisa da assinatura. Eu senti meu estômago revirar. Você falou com o banco usando meu nome? Ele deu um sorriso frio. Relaxe. Ninguém fez nada errado. Fez sim, muito errado. Minha filha tentou falar. Mãe, a gente não tem para onde correr. Foi um momento ruim. As coisas saíram do controle. Ele interrompeu. E você tem condições. Então por que não ajudar? É sua família. Ou você prefere ver tudo desmoronar? Eu o encarei. Longamente. E pela primeira vez desde que cheguei naquela casa, senti outra coisa além de tristeza. Senti raiva. Não uma raiva explosiva. Não uma raiva cega. Era uma raiva consciente. Uma raiva de quem finalmente entende a situação. E vê com clareza. Eu respirei fundo. Eu não vou assinar nada. Falei devagar. Nada. Ele estalou a língua. Você vai se arrepender. Foi nesse momento que houve um silêncio denso. Tão denso que parecia palpável. Minha filha começou a chorar. Chorar para valer. Encostou no balcão com o corpo curvado, como se estivesse quebrando por dentro. Eu a olhei. Vi minha menina. Vi a menina que dormia no meu colo. A menina que me chamava de mamãe, com medo de perder o ônibus da escola. A menina que corria para mim quando caía do balanço. A menina que prometeu, um dia, que nunca seria ingrata comigo. E agora estava ali, adulta, casada, com uma filha própria. E completamente presa. Preso não era só ele, ela também estava. Eu respirei fundo. Filha, chamei com a voz mais suave que consegui. Vem cá. Ela levantou o olhar devagar. Quando viu minha expressão, desabou de vez. Veio até mim chorando. Eu coloquei a bebê no carrinho, com cuidado, e abri os braços. Ela se encostou em mim como quando era pequena, e eu segurei seu rosto. Senti ele molhado de lágrimas. Eu não vou deixar você sozinha, sussurrei. Senti o corpo dela tremer, então ele avançou um passo. Chega de drama, ele disse. A gente vai resolver isso agora. Eu virei para ele, ainda segurando minha filha. Minha voz saiu baixa, mas firme. Você não vai mandar em mim. Ele semicerrou os olhos. Eu mando nessa casa. Eu segurei o choro. Mas não manda na minha assinatura. O silêncio que veio depois cortou o ar. Eu sabia que ele não estava acostumado a ouvir não. Nem da minha filha. Muito menos de mim. Foi quando ele deu um passo a mais. Um passo perigoso. Um passo que fez minha pele arrepiar. Se você não assinar, eu coloco sua filha e sua neta pra fora daqui. Ele disse devagar. Hoje mesmo. Minha filha soltou um som de desespero. Daniel, não! Ela gritou. Pelo amor de Deus, não fala isso. Ele não olhou para ela. Ele olhou para mim. E naquele instante eu vi tudo. Eu vi que aquilo não era sobre dinheiro. Era sobre controle. Era sobre poder. Era sobre colocar medo. Era sobre isolar minha filha até ela só ter a ele. E eu entendi uma coisa. Se eu assinasse, ele teria a arma perfeita para continuar controlando ela. Se eu não assinasse, ele usaria o medo da rejeição para quebrá-la. Mas tinha uma terceira opção, e foi a opção que surgiu dentro de mim como um instinto antigo, que eu nem sabia que ainda existia. Eu peguei a bebê do carrinho, ajustei ela no meu colo, segurei minha filha pela mão e olhei direto para ele. Se alguém vai sair dessa casa hoje, falei devagar. Não somos nós. Ele arregalou os olhos. O que você está dizendo? Eu respirei fundo. Que eu vou embora, declarei. E ela vai comigo. Minha filha levou a mão à boca, surpresa. Ele ficou imóvel. Então sorriu. Ela não vai, afirmou com convicção. Ela não tem coragem. Eu apertei a mão dela. Filha, sussurrei. Vamos. Ela tremeu. Respirou fundo. E pela primeira vez desde que cheguei naquela casa, ela deu um passo.
Um passo para longe dele. Eu senti o coração correr no peito. Ele avançou, furioso. Você não vai sair daqui! Minha filha se encolheu. Eu fiquei na frente. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo. Tente impedir, falei, olhando direto nos olhos dele. Só tente. Ele ficou paralisado. E naquele segundo, naquele pequeno segundo, eu soube que ele não tinha esperado por isso. Não esperava resistência. Não esperava que eu me levantasse. Não esperava que eu protegesse minha filha. Ele subestimou o amor de uma mãe. Eu segurei minha filha e minha neta, e comecei a andar até a porta. Ele ficou parado. Só nos acompanhou com o olhar. Mas no instante em que a mão encostou na maçaneta, eu ouvi a voz dele atrás. Uma voz baixa, fria. Você acha que ganhou? Ele perguntou. Mas não ganhou. Nada acabou. Eu fechei os olhos e senti um arrepio percorrer minhas costas. Eu sabia que aquilo não era uma ameaça vazia. Eu sabia que ele não iria desistir tão fácil. E no fundo do meu peito, a certeza veio. Aquilo não era o fim, era o começo. O começo da parte mais difícil. E da parte mais necessária. Eu abri a porta e atravessamos juntas. Quando fechei a porta atrás de nós, senti minhas pernas fraquejarem. Não de fraqueza física, mas de um peso emocional que meu corpo segurou por horas. Talvez por anos. Minha filha apertou minha mão como se estivesse se apoiando em mim para não cair. Eu segurei firme. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos, inchados. Como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo que durou muito mais do que uma noite. A bebê no meu colo, mesmo dormindo, parecia sentir meu coração disparado. Encostou o rostinho no meu peito, como se procurasse um abrigo. Eu a segurei ainda mais perto. Por um momento fiquei parada na calçada, respirando o ar frio, deixando o vento bater no rosto, tentando estabilizar tudo aqui dentro. Ele ficou na porta, parado, sem mover um músculo, só olhando. Um olhar frio, estreito. Um olhar que não ameaçava com gritos, mas com calma. O tipo de calma que eu aprendi a temer nas pessoas erradas. Minha filha abaixou o rosto com medo de encontrar o olhar dele de novo. Mãe! Ela sussurrou. Eu não sei o que fazer. Eu respirei fundo. Vamos pra casa, respondi. A gente vê depois. Ela assentiu devagar. Entramos no meu carro. A bebê continuava dormindo, tranquila, como se tudo estivesse no ritmo certo pra ela. Minha filha se sentou no banco da frente e colocou o cinto com as mãos trêmulas. Quando dei partida, notei o reflexo dele na janela. Parado na porta, braços cruzados, expressão que eu não queria interpretar. Só queria ir embora dali. Foi só quando dobramos a esquina que minha filha desabou. Ela colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Não um choro contido, mas um choro profundo, cansado, pesado. Um choro que parecia vir do fundo da alma. Acabou, ela disse entre soluços. Ele vai me odiar. Ele vai dizer que eu destruí tudo. Eu encostei minha mão na perna dela. Você não destruiu nada. Falei devagar. Ele já estava destruindo antes de você perceber. Ela chorou mais. Eu não queria que você visse aquilo. Eu não queria que desse desse jeito. Eu só não conseguia mais lidar. A voz dela tremia de vergonha. Eu mantive minha voz baixa. Filha, isso não é culpa sua. Ela virou o rosto, e no olhar dela havia algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Não o medo de um dia ruim. Era medo de meses, talvez anos. Medo acumulado. Ela engoliu seco. Ele mudou tanto. Ele não era assim antes. Ele me tratava bem. Ele me ouvia. Ele dizia que eu era tudo pra ele. Eu continuei ouvindo, sem interromper. E depois que a bebê nasceu, ela continuou. Ele começou a se irritar com tudo. Qualquer coisa. Falar que eu fazia errado, que eu era dramática, que eu era lenta, que eu não sabia ser mãe, e ela cobriu o rosto. Eu comecei a acreditar. Meu peito doeu. Filha, olha pra mim, pedi. Ela levantou os olhos devagar. Ele te quebrou por dentro? Falei com cuidado. Mas você não está quebrada. Ainda há você aí dentro. Só está escondida. Ela chorou mais. Eu pensei que, se você viesse... Ela respirou fundo. Talvez ele tratasse a gente melhor. Ou que eu conseguiria te falar aos poucos o que estava acontecendo. Mas sempre que eu tentava, ele falava que eu estava exagerando. Ou que você não ia entender. Eu senti um nó na garganta. E eu me afastei de você, mãe. Ela murmurou, a voz sumindo. Eu deixei você sozinha, achando que estava tudo bem. Eu deixei você se sentir esquecida. E agora que eu precisei, você veio. Eu encostei minha mão na dela. Eu sempre vou vir por você. Respondi. Simples. Ela apertou minha mão próximo do peito. Aquilo bastou. Quando chegamos na minha casa, ela ainda chorava. Mas diferente. Não era mais um choro de medo.
Era um choro de alívio. De fim. De verdade exposta. A bebê acordou devagar, olhou em volta, e quando viu o ambiente tranquilo, sorriu daquele jeito bobo que só crianças pequenas sabem sorrir. Minha filha a segurou como se tivesse medo de soltar, como se por um segundo tivesse percebido quanto tinha perdido de si mesma. E talvez tivesse mesmo. Os dias seguintes não foram fáceis. Minha filha passou 2 dias inteiros dormindo no meu quarto, com medo de que ele aparecesse na porta. Medo irracional, eu dizia. Mas eu sabia no fundo que não era irracional. Medo é sempre irracional para quem sofreu. Ela ficava andando de um lado para o outro, repetindo frases desconexas. Ele vai me culpar. Ele vai dizer que eu abandonei ele. Ele vai usar a bebê contra mim. Ele vai aparecer aqui. Eu ficava com ela até tarde. Fazia chá. Guardava o celular quando ela se assustava com as notificações. Quando ela dormia, ficava olhando para o teto e me perguntando como tudo tinha chegado naquele ponto. Eu também me perguntava onde eu tinha errado. Mas aos poucos percebi que a pergunta estava errada. Não era sobre onde eu tinha errado. Era sobre onde ela tinha sido enganada. A primeira mensagem dele chegou no 3º dia. Uma mensagem longa, fria, calculada, chamando ela de ingrata, chamando ela de fraca, chamando ela de manipulada, dizendo que ela estava sendo usada por mim, dizendo que eu estava enfiando ideias na cabeça dela, dizendo que estava decepcionado. Minha filha tremia enquanto me mostrava. Eu li tudo com calma e respondi do meu próprio celular. Ela está comigo. E não está sozinha. Ele demorou para responder. Mas quando respondeu, ficou claro que aquela luta não era nova para ele. Vocês duas juntas são um problema. E vão se arrepender. Eu segurei a mão dela. Ele perdeu, murmurei. Ele só não percebeu ainda. Dias depois, minha filha começou a melhorar, bem devagar. Como alguém saindo debaixo d'água após muito tempo sem ar. Ela começou a comer melhor. Começou a dormir um pouco mais. Começou a falar sem medo da própria voz. E um dia, enquanto colocava a bebê para dormir, ela se virou para mim e disse: Mãe, eu achava que ter você por perto era fraqueza. Ela respirou fundo. Mas agora percebo que eu nunca fui tão forte quanto quando tinha você comigo. Eu quase chorei. Mas não chorei. Eu segurei o rosto dela como quando ela era pequena. Você não precisa ser forte sozinha. Falei devagar. Não agora. E ele? Ele tentou. Tentou de verdade. Ligou. Mandou áudio. Mandou mensagem para parentes falando mal de mim. Disse que eu estava destruindo a família. Disse que eu fiz a cabeça da minha filha. Disse que eu era uma velha que não aceita ser inútil. Velha. Inútil. 2 palavras que eu deixei bater e voltar. Não me pertenciam. Ele tentou aparecer na minha rua. Eu não deixei. Liguei para um vizinho que sempre vigiava tudo. Ele ficou na calçada até perceber que não teria o que queria. Ele queria controle. E controle é algo que cai quando a verdade aparece. A mudança. Minha filha tomou coragem. Ela pediu os documentos dela. As roupas. As coisas da bebê. Ele respondeu que ia separar tudo. Ela demorou para acreditar. Mas quando fomos buscar, percebemos. Ele não separou nada. Ele deixou tudo jogado, espalhado, sujo. Como se dissesse, vocês que lutem. E nós lutamos. Pegamos caixa por caixa, roupa por roupa, fralda por fralda. E quando fechamos o porta-malas, eu senti algo dentro de mim se acomodar. Não era felicidade. Não era vitória. Era paz. Aquela paz que vem quando a gente faz a coisa certa, mesmo que doa. Meses depois, minha filha começou terapia. Arranjou um emprego. Montou uma rotina. Voltamos a ter pequenas alegrias. A bebê cresceu mais. Passou a me abraçar o pescoço com mais força. A rir quando via minhas mãos enrugadas. E minha filha, finalmente, começou a respirar. Um dia estávamos sentadas na varanda, ela tomando café, eu crocheting, a bebê brincando no tapete, quando ela me disse: Mãe, obrigada por não ter virado as costas para mim. Eu sorri. Eu nunca virei, respondi. Ela colocou a caneca no colo. Eu achei que você ia me culpar. Você tinha motivos para isso. Eu me afastei de você. Deixei você sozinha tantas vezes. Eu fui injusta. Eu respirei fundo. Você estava lutando por algo que achava que precisava, falei. Mas agora você sabe que não precisa lutar sozinha. Ela sorriu pela primeira vez em meses. Um sorriso de verdade. Agora eu sei. E sobre ele? Ele continuou tentando mexer na vida dela à distância, mas quanto mais minha filha se fortalecia, menos espaço ele tinha. Até que um dia, ele parou. Não porque se arrependeu, mas porque percebeu que não tinha mais onde atacar. Ele perdeu o poder. E quando um homem controlador perde o poder, ele some. O final silencioso que eu precisava.
Numa manhã tranquila, meses depois de tudo, acordei com o cheiro do café que minha filha fazia na cozinha. A bebê entrou no meu quarto batendo palminhas. Minha filha apareceu atrás dela, sorrindo. Vem, mãe, o café tá pronto. Eu me levantei devagar, com aquela sensação boa no peito. A sensação de pertencimento que eu achava que tinha se perdido para sempre. Sentei à mesa. Minha filha colocou minha xícara preferida na minha frente. A bebê tentou subir no meu colo. E naquele instante, senti algo simples. Algo que não é explosivo, não é grandioso, não é cinematográfico. Senti paz. Porque eu finalmente entendi que a maior forma de amor é ficar, mesmo quando o outro não consegue pedir. E a maior forma de libertação é sair, mesmo quando o outro diz que você não pode. Minha filha se libertou daquele homem. Eu me libertei da culpa. E nós duas nos encontramos de novo. Ela me olhou e disse, mãe, eu tô feliz. E eu respondi, eu também. E foi assim. Sem gritos, sem plateia, sem grandes frases. Foi o nosso final silencioso. Um final que a gente merecia.